é um romance urbano publicado no ano de 1962 por José de Alencar, que nasceu no ano de 1829. José de Alencar foi um escritor político brasileiro que criou obras como Iracema, o Guarani. Ele nasceu da união ilícita entre um padre chamado José Martino e a prima dele, a Ana Josefina. E desse romance entre o José e a Ana nasceu ele e o irmão dele. Ele foi um ótimo escritor e contribuiu muito para a literatura brasileira. O livro Lucila, então, conta a história de uma cortesã, de uma prostituta de luxo chamada Lúcia, e do romance dela com um cara chamado Paulo. A história é narrada em forma de cartas que o Paulo envia para uma senhora, conhecida no livro apenas como Senhora GM. A história começa no ano de 1865, quando o Paulo e o Sá, que é amigo do Paulo, estavam numa festa chamada Festa da Glória. E nessa festa, o Paulo ele vê a Lúcia e ele acha ela muito bonita, ela chama muita atenção dele, e o Sá apresenta então a Lúcia pro Paulo. Só que o Paulo não sabia que a Lúcia era uma prostituta, mas tem uma frase que o Sá fala que na hora que eu li eu achei muito intrigante, que foi quando o Paulo falou pra ele que a Lúcia era uma bela senhora. Ele falou que a Lúcia era uma senhora. E o Sá disse assim: não é uma senhora, é apenas uma mulher bonita. Tipo, isso pra mim foi, nossa, eu fiquei tipo, por que uma mulher bonita? Significa que ela é só um rostinho bonito? Depende. O contexto dessa história é o Segundo Reinado. Tá, seguindo. O Paulo, então, ele descobre o que a Lúcia realmente é numa ceia que é dada pelo Sá. Nessa ceia são convidados ele, o Paulo, né, no caso, a Lúcia, o dono da casa, que é o Sá, a Nina, a Laura, o Sr. Couto e o Rochinha. Nessa ceia, a Lúcia, ela meio que dá um show, porque ela era uma prostituta, etc e tal, e uma das personagens, a Nina, ela meio que insulta, né, a Lúcia. Tanto que eu achei outra parte do livro que eu achei que foi muito bonito o gesto da Lúcia, que a Lúcia pagou o aluguel da Nina, sendo que a Nina foi tipo a pessoa que degradou ela na frente de todo mundo. Foi também nessa ceia que o Paulo, como ele descobriu que ela era uma prostituta, ela corre pro mato, o Paulo vai atrás, os dois se arrependem, os dois se abraçam. É uma coisa assim, olha, bem... Mas tipo, o Paulo e a Lúcia, eles sempre estão numa fase do junta-separa, junta-separa. O livro inteiro é basicamente brigas entre os dois. E uma coisa que eu valorizo muito na Lúcia é o fato da personagem ter sido muito bem criada. Tu começa tendo uma visão da Lúcia e tu vai terminar tendo uma outra visão da Lúcia. Principalmente depois dela contar o passado dela. Quando ela contar o passado dela, tu basicamente vai mudar completamente como tu vê ela. Tu vai começar a tentar entender mais e julgar menos. Um ponto positivo do Paulo, que eu achei na história, é ele ser bem previsível. Porque ele gostava da Lúcia, mas as atitudes dele às vezes não deixavam isso claro. Algumas atitudes dele eram muito babaquinhas. Muito babaquinhas. E tipo, eu gostei bastante do livro. Eu achei que ele tem ele meio que trata a sociedade de uma forma, ele meio que faz uma crítica para a sociedade de uma forma muito legal,
que é a gente tentar olhar mais pro passado das pessoas, tentar entender o que aconteceu com elas para elas ficarem daquela forma e não julgar tantas pessoas, tentar entender ao invés de sempre julgar. A Lúcia, ela é uma personagem que a gente percebe assim que tanto que o final, a gente percebe que ela é uma personagem que até ela mesma se julga demais. Ela se julga. Ela não precisa de ninguém pra julgar ela. Ela já sabe o que ela é. Ela não precisa. E tenho certeza que várias pessoas são assim também. O contexto da história eu achei muito bem feito. O que eu não curtia, algumas coisas assim, muito foi o fato de que, por exemplo, a história, ela é uma história muito bem feita, mas em alguns momentos ela deixa a desejar. Muito aquele junta e separa, junta e separa, junta e separa do Paulo e da Lúcia, às vezes se torna meio cansativo, mas também é uma motivação para te terminar de ler o livro. Não, eu quero ver como você vai terminar. Porque muitas vezes o Paulo ele agia como um babaca, ou a Lúcia agia feito uma babaca também. Muito mais da parte dele do que da parte dela, né? Mas tipo, pra te ver também outra coisa que mudava muito era o contexto daquela época. Porque, por exemplo, tinha momentos da história em que eu não entendia por que a Lúcia se ofendia. E tinha momentos em que eu não entendia por que o Paulo tava brigando com ela. E tipo, eu considero o livro que ele foi um livro assim que foi bastante... Foi uma experiência diferente pra mim, porque eu não costumo ler romances. Eu sou uma pessoa que eu fico bem mais no drama, no mistério, mas eu gostei bastante do livro. Não achei aquela melosidade, aquela coisa cheia de mel que eu pensei que seria. Outro ponto muito positivo do livro foi o final dele. O final, por mais assim que não tenha sido o que as pessoas esperavam, foi um final que não teria como ter sido outro. O final acho que é a parte mais essencial da história, a parte mais bonita da história, porque eu não imaginava aquele fim. Eu não imaginava aquilo de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque depois que a Lúcia contou a história dela, eu queria que ela fosse feliz de toda forma. Eu queria, no fundo do meu coração. Depois que ela contou a história dela, eu basicamente me empolguei no livro e eu não parei mais de ler. Porque eu queria saber o que ia acontecer com ela. E eu me surpreendi muito com o final. Não era o que eu estava esperando que seria. Mas eu acredito que não poderia ter sido diferente. Que se fosse diferente, não faria sentido. O livro seria só outro clichê de romance avulso por aí. Uma outra coisa que eu valorizo muito nesse livro, que eu achei muito bem feito, foram os detalhes. E outras coisas bem... E algumas coisas meio com duplo sentido que tu não conseguia saber exatamente o que estava acontecendo. Isso também né, vai pelo jeito que as pessoas escreviam, o que ainda escrevem no caso. A norma culta, que eu acho bem difícil de entender. Quando eu tava lendo o Luciola, teve um momento em que eu tava lendo assim o livro, daí de repente alguma coisa me desconcentrou e eu não consegui entender o que estava escrito, porque eu tive que me concentrar muito para conseguir entender o que a Lúcia estava querendo dizer, o que o Paulo estava querendo dizer para a Lúcia. Algumas coisas dentro do próprio contexto do livro não faziam sentido se tu não prestasse atenção. Um livro que foi citado dentro do livro Lucila foi o Dama das Camélias, que é um romance muito similar ao Lucila em termos de história, em que a Lúcia se compara com a protagonista e compara o Paulo com o protagonista, né? No caso, ela com a Margarida. Mas é isso, eu gostei muito do livro, eu super indico. Não é uma história assim, nossa, que mel, ai, que coisa.
Mas é uma história que eu achei, tipo, que foi assim, bem no ponto. Não foi rude, amargo, mas também não foi aquele mel todo que a gente vê em alguns livros. Eu gostei bastante, eu leria de novo, não me arrependo de ter lido, por mais que fosse um trabalho da escola, eu não me arrependo de ter lido. Eu gostei bastante. Tanto que agora eu vou ler o Amor e Perdição, né? Mas é isso, eu gostei bastante da obra. José de Alencar tem outras obras legais. Isso.